Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e ao devocional A Boa Parte. A partir de hoje, nós vamos dar início a uma série de mensagens no devocional acerca do Evangelho de Mateus. Nós vamos meditar profundamente no Evangelho de Mateus, começando hoje pelo capítulo 1 e vamos até concluir a leitura deste livro. E a cada dia você vai aprender algo novo e você vai ter a sua fé aperfeiçoada. Então fique conosco até o final, deixe desde já o seu like, ative o sininho para receber as notificações do canal, compartilhe com os seus amigos e deixe também o seu comentário a respeito do que você vai aprender hoje. Tá bem? Então vamos a Mateus capítulo 1 e vamos entender alguns pontos principais deste capítulo. O capítulo 1 começa com a genealogia de Cristo, todas as gerações que o antecederam, e para que não venhamos ler um por um, vamos direto ao versículo 17, que é a conclusão da genealogia. Portanto, o total das gerações é de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então, de Abraão até Cristo foram 42 gerações. Ok? Vamos ao versículo 18, aonde vamos encontrar os detalhes do nascimento do Senhor Jesus. E o texto diz: o nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Mas enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, aqui vemos como ocorreu a gravidez de Maria. Como ocorreu o nascimento do Senhor Jesus, como ele foi gerado. O Senhor Jesus, sendo o próprio Deus, ele veio a este mundo, e já no próximo versículo vamos ver com qual propósito ele veio a este mundo. Mas a questão é, a sua mãe foi Maria, mas o seu pai foi o próprio Deus, foi o Espírito Santo. Sendo assim, o Senhor Jesus, os 33 anos aproximadamente que viveu neste mundo, ele foi 100% homem e ele foi 100% Deus. Ele não foi 50% homem e 50% Deus. Ele foi 100% homem e 100% Deus. Uma passagem que deixa isso claro, uma das passagens que deixa isso claro, é quando eles estavam atravessando o mar, o Senhor Jesus e os seus discípulos, e uma grande tempestade sobreveio a eles. E Cristo estava dormindo no momento da tempestade. Então, o fato dele estar dormindo mostra que ele era homem, pois quem dorme é o homem. Só que quando ele foi despertado pelo desespero dos seus discípulos, ele se levantou, repreendeu a força do vento e acalmou a tempestade. Ali ele estava mostrando a sua natureza divina. Ali ele era Deus, ali ele se mostrou como Deus, pois que homem tem poder para controlar o vento ou a tempestade? Somente o próprio Deus. Então o Senhor Jesus, ele
desde quando foi gerado, desde o ventre, ele era homem e ele era Deus. Deus escolheu Maria para que o Senhor Jesus nascesse. Mas Maria não engravidou de José, de um outro homem. Ela engravidou por obra do Espírito Santo. Tá bom? Então que fique claro isso. Existem algumas heresias, algumas seitas que defendem que Jesus ele foi homem, mas não foi Deus. E existe também o outro lado da moeda, que declara que Jesus foi Deus, mas jamais foi homem. Não. A Bíblia nos mostra que ele era 100% homem e 100% Deus. Tá bem? Vamos avançar agora na leitura e entender, descobrir o propósito de Jesus ter vindo a este mundo. O propósito de Deus descer a esta terra na pessoa do Senhor Jesus. Vamos ver qual foi o propósito. Versículo 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, o Senhor Jesus veio a este mundo com este propósito: salvar as pessoas dos seus pecados. O próprio nome Jesus significa aquele que salva. A Bíblia que eu leio, a Bíblia de estudo, é a Bíblia King James, inclusive eu indico a todos que nos acompanham. Ela faz um comentário sobre esse versículo 21. Deixa eu ler o comentário para você. Jesus significa Yahvé salva, ou o Senhor é a salvação. Yahvé é um nome judaico impronunciável, sagrado e sublime de Deus, na maioria das vezes traduzido por Senhor. Então, o nome Jesus é Yahvé salva, ou o Senhor é a salvação. Então, Jesus veio ao mundo para nos salvar, mas salvar do quê? Como nós lemos, dos nossos pecados. Muitas pessoas, elas não entendem isso. Então, elas acreditam que Cristo morreu na cruz para salvar elas dos seus problemas, para salvar ela das suas dificuldades, ou para que ela pudesse ter uma vida aqui embaixo boa, tranquila, uma vida rica. Tem pessoas que acreditam que Jesus veio a este mundo para dar a elas um carro bom, uma casa boa. Não, pessoal, o Senhor Jesus veio a este mundo para salvar você e eu dos nossos pecados. É claro que você pode prosperar, que você pode ser curado, que Jesus tem poder para curar. No próprio Evangelho de Mateus, você vai ver ao decorrer dos próximos devocionais, Jesus curando, Jesus libertando, Jesus abençoando as pessoas. Mas o propósito central da vinda de Cristo foi salvar o homem dos seus pecados. Paulo vai dizer em Romanos 3:23 que todos pecaram, todos. Ou seja, uma vez que todos pecaram, todos precisam de Jesus, porque somente Jesus pode salvar o homem dos seus pecados. Vamos parar um pouquinho aqui em Mateus antes da gente concluir o capítulo 1 e vamos lá em Romanos, capítulo 5. Abra, se possível, a sua Bíblia em Romanos 5. Eu estava lendo algo muito interessante e tem tudo a ver com isso. Romanos 5, bom você ler o capítulo todo, para você entender com clareza. Mas o capítulo 5, do versículo 12 até o versículo 21, vai fazer uma comparação entre Adão e Jesus. E vai falar que por meio de Adão, o pecado veio a este mundo. Adão pecou e logo toda a raça humana já nasce debaixo da maldição do pecado. Então, em Adão, deu-se início ao problema. Que problema? O pecado. Mas em Cristo,
deu-se início à solução do problema. Qual solução? A salvação dos pecados. Veja o versículo 18. Portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, ou seja, o pecado de Adão condenou toda a raça humana, assim igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Então, Adão pecou e a raça humana foi condenada, está culpada, porque também peca. O Senhor Jesus praticou toda a justiça, cumpriu toda a lei enquanto esteve neste mundo, morreu e ressuscitou para resolver o problema da humanidade, que é liberar ao homem o perdão dos seus pecados, justificá-lo diante de Deus. Então, veja que o propósito de Deus em enviar o seu Filho ao mundo não é outro senão te salvar, me salvar dos meus pecados. Aí talvez você diga, mas eu não cometo tantos pecados. Eu sou uma pessoa que me comporta de uma forma honesta, de uma forma justa. Veja que bastou um pecado de Adão para que ele fosse expulso da presença de Deus. Porque Deus é santo e é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Bastou um pecado de Moisés para que ele não entrasse na terra prometida. Quantos pecados você e eu já não cometemos? Eu não estou dizendo ao decorrer da nossa vida, mas eu estou dizendo no dia de hoje. Da hora que você acordou, talvez você diga, eu acabei de acordar, mas nesse período que nós acabamos de acordar, nós já pecamos. Então todos os que querem ser salvos, todos os que querem entrar no céu, precisam de Jesus. Porque somente nele, somente se rendendo a ele, somente depositando a sua fé e confiança nele, o homem pode ser salvo dos seus pecados e entrar no reino dos céus. E a necessidade de Cristo para a salvação, ela é de todos, todos necessitam. Eu vou dar um exemplo aqui para que você entenda o quanto que você precisa de Jesus. Imagine dois homens. Um assassino, uma pessoa que mata os outros, uma pessoa cruel, uma pessoa que não tem pudor, que não tem respeito pela vida do outro e mata, que vive matando os outros. Esse é um homem. E o outro homem é um homem, vamos dizer assim, um homem honesto, um homem justo, um homem correto. A vida desse homem, desse outro homem, é da casa para o trabalho, do trabalho para a igreja, fiel à esposa, cuida bem dos filhos. Um homem que tem uma conduta exemplar para outros homens. Então aqui temos dois homens. Um assassino e outro um homem que tem uma conduta exemplar. Tanto o assassino quanto o homem que tem a conduta exemplar, os dois, se não for por intermédio da fé em Jesus Cristo, os dois irão descer ao inferno. Porque em níveis, em graus diferentes, ambos pecaram, ambos pecam, ambos são pecadores. Então, esse homem que tem uma conduta exemplar, ele não pode subir aos céus por conta dessa conduta exemplar. Ele também precisa de Jesus. Entende isso? E é para isso que Jesus veio, para salvar você dos seus pecados. Agora, quando o assassino deposita sua fé em Jesus, se arrepende dos seus pecados, quando o homem da conduta exemplar deposita sua fé em Jesus, se arrepende dos seus pecados, os dois têm o direito de entrar no céu. Não pelo próprio mérito, mas pelo mérito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tá bem? Então já vimos duas coisas aqui no capítulo 1. Nós já vimos que o Senhor Jesus, de Abraão a Jesus foram 42 gerações. Já vimos, na verdade, três coisas, né? Já vimos que Jesus, a mãe dele foi Maria, que representa a sua
humanidade, e o pai dele foi o próprio Senhor, que, por meio do Espírito Santo, o gerou, mostrando assim a sua natureza divina. Então, Cristo é tanto Deus como homem, 100% Deus, 100% homem. Terceira coisa que vimos aqui no capítulo 1. O nome de Jesus significa o Senhor salva. E o propósito dele foi salvar o seu povo dos seus pecados. Somente em Cristo você encontra a salvação dos pecados. E para concluirmos o capítulo 1 e o devocional de hoje, vamos continuar a leitura. Versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. José, ao despertar do sonho, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como mulher. Contudo, não coabitou com ela enquanto ela não deu à luz o filho primogênito, e José lhe colocou o nome de Jesus. Então, vamos pensar aqui no versículo 22 e 23, que Mateus vai dizer que tudo aquilo aconteceu, quer dizer, o nascimento de Cristo por meio do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo numa mulher virgem, aconteceu dessa maneira para quê? Para que se cumprisse o que Deus já havia determinado, o que Deus já havia dito. Em Isaías 7,14, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel. E qual é o aprendizado? Qual é a lição? E isso eu vou falar nos próximos devocionais, porque isso se repete. A pessoa do Senhor Jesus, a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, ele já vinha sendo anunciado desde a história, desde o início da história. O Senhor Jesus, ele não é um personagem que faz parte do Novo Testamento. Ele já vinha sendo anunciado desde o início da humanidade. Por exemplo, quando Adão e Eva pecaram, eles perceberam que estavam nus. E o que Deus ele fez para cobrir a nudez de Adão e Eva? Deus ele matou um animal, pegou a pele daquele animal e fez uma veste para Adão e Eva. O que aquele animal, ou para quem aquele animal estava apontando? Para Jesus, que seria morto para cobrir o nosso pecado, para perdoar o nosso pecado. Está entendendo? Lá no início da Bíblia, lá em Gênesis, Jesus já estava sendo anunciado. E ao decorrer dos devocionais eu vou dando outros exemplos. Isaías estava profetizando acerca do Senhor Jesus. Davi profetizou acerca de Jesus. Moisés profetizou acerca de Jesus. No sacrifício que Abraão ofereceu, no momento em que Abraão foi oferecer seu filho como sacrifício, já estava ali apontando para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, repito, não é um personagem das páginas do Novo Testamento. O Senhor Jesus está do início ao fim da Bíblia. Não é à toa que em Apocalipse vai dizer que ele é o Alfa e o Ômega. Alfa, primeira letra do alfabeto grego, e Ômega, a última letra. Ou seja, ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e tudo vai encerrar por meio dele. Toda a Bíblia converge em Cristo. Toda a Bíblia aponta para Cristo. Tudo. Os rituais, as cerimônias que tinham na época de Moisés, na época da lei, tudo apontava para Cristo. O templo apontava para Cristo. A arca apontava para Cristo. A ordem dos sacerdotes apontava para Cristo. Se você ler o livro de Hebreus, você vai entender mais sobre isso. Os sacrifícios de animais apontavam para Cristo. Tudo. Então, Cristo ele aparece de uma forma corpórea no Novo Testamento, mas ele já é anunciado em toda a Bíblia. Tudo que temos na Bíblia aponta para Jesus Cristo. E assim deve ser a nossa vida.
toda a nossa vida deve apontar para Cristo. Quando nós, por exemplo, eu como pastor, e se tem algum pastor me acompanhando nesse devocional, a nossa pregação, ela tem que convergir em Cristo. A gente pode falar muitas coisas na pregação, mas ela tem que terminar em Cristo. O Cristo tem que ser o centro. As orações que faremos, o culto, quando nós vamos dirigir um culto, esse culto tem que ser para Cristo, tem que ser um culto cristocêntrico. Os hinos que cantamos tem que ter como centro Cristo, louvor a Cristo, a Deus, ao Senhor e não ao homem. E agora eu não falo com os pastores, eu falo com os membros. Você que frequenta uma denominação, você tem que observar se o culto que você está participando, se a igreja que você frequenta, tem como o centro o Senhor Jesus Cristo. Porque tudo tem que apontar para Cristo. E se essa igreja que você frequenta, ela prega o evangelho de verdade, então ela aponta para Cristo. Porque o que é o evangelho senão o nascimento, a vida, a obra, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo? Então, você como membro de uma igreja, e até mesmo você que acompanha mensagens pelo YouTube, pelo Instagram e tantas outras plataformas, toda hora chega um vídeo lá para você no WhatsApp, você tem que ver que conteúdo você está consumindo. Porque o conteúdo cristão, o nome diz cristão, ele tem como centro o Senhor Jesus Cristo. Tá bem? Então, nós vamos encerrar aqui o devocional de hoje. Concluímos o capítulo 1. Depois você volta, assiste de novo, faz as suas anotações. É bem mais do que um simples devocional. É um estudo profundo do Evangelho de Mateus. Durante 6 meses, eu me dediquei para estudar o Evangelho de Mateus. E Deus, ele me mostrou muitas coisas que eu nunca tinha percebido. E eu quero compartilhar com elas com vocês aqui pelo YouTube. Tá bem? De segunda a sexta, às 6 horas da manhã, nós vamos estar fazendo esse estudo. Acompanhe conosco. Talvez você não pode acompanhar às 6 da manhã, devido a alguma situação. Acompanha meio-dia, acompanha 3 da tarde, antes de dormir. Mas em algum momento do dia, dedique alguns minutos para mergulhar, para meditar, para estudar o precioso Evangelho de Cristo segundo Mateus, tá bem? Vou fazer agora uma oração para que Deus nos ajude a aplicar na nossa vida cada ensinamento que aprendemos e que a palavra venha frutificar dentro de cada um de nós e nas nossas vidas, tá bem? Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, primeiramente eu te louvo por nos revelar a tua palavra, por termos acesso a uma Bíblia, por podermos compartilhar livremente a mensagem do Evangelho. Obrigado, Pai. E eu te agradeço pela tua graça, bondade e misericórdia que se renova todos os dias, inclusive nesta manhã. Te agradeço pela vida de cada amigo e irmão que está acompanhando este devocional, que ainda vai acompanhar. Que a tua palavra, Pai, venha produzir frutos na vida de cada um. Porque o evangelho, quando é pregado, produz fruto. Então, que haja salvação, que o nosso comportamento, o nosso culto seja cristocêntrico, que venhamos confiar, Pai, no Senhor Jesus, que foi 100% homem, e por isso ele pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele também foi tentado. Ele pode nos socorrer, porque ele foi tentado e o Senhor socorreu. Ó Pai, e confiamos plenamente na divindade de Cristo, pois se não fosse a sua natureza 100% divina, ele morreria, mas jamais iria ressuscitar. E ressuscitou, Pai, para selar a justificação dos que nele creem. Eu te louvo, Pai, te agradeço e peço que o Senhor encoraje cada um a acompanhar esse devocional até o fim, essa série do Evangelho de Mateus.
E todos que creem e concordam, digam amém e graças a Deus. Bem, ficamos por aqui. Quero convidar você a me seguir lá no Instagram, @prjonatascanedo. prjonatascanedo. Vou deixar aqui abaixo o nosso Instagram, o nosso WhatsApp, caso você tenha alguma dúvida, queira conversar conosco. E caso você queira nos ajudar de alguma maneira, nós estamos pastoreando a comunidade cristã Lugar do Recomeço, com a graça e a misericórdia de Deus. Se você quiser nos ajudar neste ministério, eu vou deixar também aqui o Pix da nossa igreja, tá bem? Deus abençoe a todos, tenham todos um ótimo dia.